Começando mais um ponto de encontro, hoje aqui direto do Congresso da AMUP, conversar com o presidente da Associação Municipalista de Pernambuco, Marcelo Gouveia. Presidente, muito obrigado em receber a gente aqui da CBN. Satisfação estar com você, Leôncio, num momento tão importante como esse, que é o nosso Congresso do município de Pernambucano. Estamos encerrando agora, estamos já nas atividades finais, mas foi um grande sucesso. Tivemos, ao longo desses 3 dias, mais de 10 mil participantes em nosso Congresso. Mostra a importância das políticas públicas no município, do fortalecimento das políticas públicas do municipalismo, para que a gente possa estar sempre capacitando, formando, trocando experiências. E essa parceria que a gente construiu com o governo federal da Caravana Federativa e com o governo do estado da Caravana do Estado já se mostra um sucesso, porque a gente consegue também aproximar os municípios, tanto do governo federal quanto do governo do estado. Eu queria aproveitar para agradecer a governadora Raquel Lira, ao presidente Lula, por esses movimentos que fizeram em consonância junto com a AMUP nesses últimos 3 dias. Já é o maior congresso da história, presidente? Sem dúvida. A AMUP ela tem uma capacidade de se superar gigante, desde que Patriota fez o primeiro congresso lá atrás. O segundo foi maior do que o primeiro, o terceiro maior do que o segundo, o quarto maior do que o terceiro, e assim sucessivamente. Ano passado nós tínhamos tido um público de aproximadamente 7.500 pessoas e nós já superamos isso de forma substancial. 7.500 pessoas nós temos apenas nos 2 primeiros dias. Então mostra o quanto os gestores públicos municipais estão participativos, mandando suas equipes, mandando secretários, equipes técnicas. Nós tivemos mesa de debate de praticamente as principais políticas públicas, todas estavam em discussão. Desde a questão fiscal, da lei da responsabilidade fiscal, passando por saúde, educação, mudanças climáticas e infraestrutura nos municípios. Nós discutimos muitos pontos relevantes e foi muito proveitoso, sem dúvida. As salas temáticas tiveram todas cheias, tivemos aqui aproximadamente 20 painéis, então foi muito enriquecedor. Queria agradecer a todos os gestores também que mandaram suas equipes para poder estar presente no nosso Congresso. Presidente, o senhor continuou presidindo a AMUP, foi reconduzido mais um ano, depois vai ter um mandato compartilhado com Pedro. O que é que o senhor vai ter pela frente de ações para a AMUP a partir de agora? Nós traçamos como estratégia, Elielson, para esse nosso mandato, fortalecimento dos consórcios públicos, fortalecimento das capacitações e formações. Nós temos tido todos os meses, constantemente, com públicos-alvos diferentes, secretário de Educação, secretário de Saúde, Assistência Social, as equipes técnicas do município na nossa sede da instituição, da AMUP, temos tido vários cursos de formação. Nós intensificamos isso, pretendemos intensificar ainda mais, porque a gente sabe da importância dessa formação para os novos gestores que estão chegando. Muita gente ganhou a eleição que nunca tinha sido prefeito e trouxe quadros que não vieram da administração pública. Então era muito importante que eles conhecessem um pouco da administração pública e a visão de quem já passou por isso. Então buscamos também essa questão do fortalecimento, trabalhamos na questão da captação de recursos, inclusive quem está à frente dessa questão lá na AMUP é o nosso vice Pedro Freitas. Ele, pela experiência que já teve junto ao Banco Nordeste, a Caixa Econômica, nós designamos e ele aceitou a missão para poder trabalhar essa captação de recursos nos municípios de Pernambuco. A gente quer apoiar, na verdade, os prefeitos que assim desejarem. E também pretendemos abrir um núcleo de engenharia para desenvolvimento de projetos, porque às vezes você busca captar o recurso, mas não tem o projeto pronto. Os municípios pequenos e médios de Pernambuco sofrem muito com isso. Então a gente quer apoiar também, fizemos uma parceria com a UPB, a União de Prefeitos da Bahia, que já faz isso há alguns anos e é muito sucesso, onde eles vão disponibilizar, inclusive, vários modelos de projetos que já desenvolveram. Então isso, sem dúvida, irá também ajudar os prefeitos pernambucanos. É buscando esse dinamismo, é buscando ouvir e apresentar novas questões que nós pretendemos passar esse nosso mandato junto com o Pedro. Qual é o legado que o senhor, como presidente da AMUP, quer deixar na instituição quando deixar lá na frente a presidência? Elielson, eu quero dar a continuidade ao trabalho que foi iniciado lá atrás por Patriota. Inegavelmente, Patriota, ele fez com que a associação tivesse outro patamar em Pernambuco. E até nacional, né, Marcelo? Nacional, sem dúvida. Patriota foi um grande municipalista, eu ouso dizer o maior municipalista da história de Pernambuco.
e nacionalmente reconhecido, chegou a ser secretário-geral da CNM. Então ele era uma figura realmente muito representativa e a gente tem buscado manter o nível, o patamar que Patriota deixou, e nós queremos deixar o legado da continuidade e o legado da formação, capacitação e apoio aos municípios. A MUP ela precisa continuar sendo respeitada na sociedade civil, sendo a voz dos prefeitos pernambucanos. Eu queria falar um pouco agora da relação com o governo do estado e o governo federal. A MUP, o que é que hoje está fazendo para ampliar essa interlocução? Já falou que as caravanas estiveram aqui no Congresso, mas além dessas caravanas, como é que hoje estão essas interlocuções, sobretudo de ICMS, essas pautas municipalistas com os governos? A gente tem tido um contato constante com o governo do estado de Pernambuco. A gente está mais perto do governo do estado do que do governo federal. Lá no governo federal, a tratativa ela é mais via CNM, a gente apoia a CNM e está junto à CNM. Aqui no governo do estado, a tratativa mais nossa, pessoal, e ao longo desse período que nós estamos à frente da MUP, junto com Márcia, nós tivemos conquistas importantes junto ao governo do estado. A redistribuição do CMS, eu estava olhando ontem, nós temos um quadro aqui no nosso congresso, você vai lá, coloca o nome do município e vê a evolução do ICMS. Paudalho teve mais de 80% de acréscimo do ano de 2023 para o ano de 2024. Temos diversos municípios com 50% de acréscimo, 60% de acréscimo, 30% de acréscimo. Então mostra que a gente apoiou de forma sensível, e eu posso dizer que foi a maior causa que nós conquistamos no municipalismo na história da AMUP. Eu entendo que isso vai ficar para as próximas gerações. Esse foi um legado, sem dúvida, que nós conquistamos, eu e Márcia, para os prefeitos municipais. Mas não é só isso. Nós conseguimos, junto ao governo do estado, a sensibilidade na questão dos ônibus escolares, das creches. O governo tem sido bastante republicano, reposição do recurso que já tinha sido investido nas primeiras creches que tinham sido abertas por prefeitos. A governadora tem apoiado isso. Uma conquista nossa da MUP junto à governadora, essa de fato é nossa, o aumento do PET, do transporte escolar estadual, que foi dobrado, a governadora dobrou. Ela se sensibilizou com a crise que nós estávamos passando no fim do ano de 2023, salvo engano, e fez esse grande gesto de aumentar o valor do transporte escolar para os prefeitos pernambucanos. Então a gente tem tido contato constante. A governadora abriu agora a sala dos prefeitos em Brasília, ela vai disponibilizar equipe pessoal para poder apoiar os municípios que tiverem interesse em adquirir empréstimos junto à Caixa Econômica, aos bancos públicos, que às vezes a gente tem dificuldade de ter uma equipe que conheça bem da legislação para poder fazer acontecer. A equipe técnica é difícil na gestão pública, e quanto mais longe é o município, quanto menor o município, mais dificuldade ele tem. E a governadora está disponibilizando isso. Nós estamos fazendo interface junto com a Secretaria do Rodrigo Queiroz sobre a questão da concessão de água e esgoto. Nós estamos presentes nessa discussão para poder fazer com que essa concessão, quando vá para a rua, vá de forma que atenda à expectativa dos municípios pernambucanos. Então, assim, o diálogo ele é grande, ele é constante e ele é contínuo. Mas, sem dúvida, a governadora tem sido uma municipalista nata, como ela sempre coloca, tendo em vista que ela foi prefeita de Caruaru, e isso ficou na veia do sangue, e ela tem apoiado demais a nossa instituição. Eu queria girar a chave, isso também é presidente de partido, falar agora um pouco mais de política. O seu partido, essa semana, a presidente Renata Abreu mandou uma nota à imprensa falando de uma fusão com o PSDB. Em que pé está isso? Você tem uma relação com a Renata direta? Como é que está sendo construída essa fusão a nível nacional, presidente? A informação que nós temos é que ontem houve autorização do PSDB na reunião da Executiva Nacional para iniciar os processos de fusão, e tem uma convenção marcada para junho. Nos próximos dias o Podemos deve fazer a mesma reunião para poder marcar a data da convenção. A partir daí ser discutido o estatuto, como é que será o novo partido.
Nós estamos muito confiantes no trabalho de Renata. Renata pegou o PTN, a época PTN, um partido com 4 deputados, e conseguiu construir hoje um partido importante no Brasil. O Podemos hoje ele tem ocupado um espaço importante, e esse entendimento com o PSDB nós entendemos de forma salutar, saudável para o novo partido, e é o que a tendência que tem buscado a política brasileira. É uma política um pouco mais ao centro, uma tendência da aglutinação de legendas devido às questões das cláusulas de barreiras, enfim, de todas as legislações que foram aprovadas. A presidente Renata sabe do trabalho que nós fizemos com o Podemos nas eleições de 2024. Nós crescemos substancialmente no número de prefeitos, número de vereadores, número de filiados. Hoje tem quantos prefeitos? Nós temos 8 prefeitos. Nosso partido avançou bastante. Nós estamos já empenhados na formação das chapas proporcionais, tanto de deputado estadual quanto de deputado federal. Nosso partido, sem dúvida, entregará uma boa bancada em Brasília para o novo partido. Então essa é uma discussão ampla. Eu sei que a gente vai tratar de um novo partido, e são 2 legendas, o Podemos, que tem vida própria, e o PSDB, que tem vida própria, mas essa é uma discussão que teremos ao longo dos próximos dias. Naturalmente, o PSDB tem um entendimento e o Podemos tem um entendimento dele sobre Pernambuco. E essa questão eu acho que se dará por regras que passarão para definir nacionalmente. Passa muito pela questão do número de deputados, sem dúvidas, e do trabalho que vem sendo feito por cada legenda. Mas eu tenho certeza que o caminho adotado será o melhor possível pelo partido. Marcelo, eu queria uma pergunta que vai nesse tema que circula. Com quem ficará o comando em Pernambuco? Como eu acabei de falar agora na resposta anterior, eu acho que isso cabe à presidência nacional do novo partido. Pelas informações que nós temos, Renata deverá assumir a presidência nacional do novo partido. E pelo que nós conversamos, existem regramentos que são estabelecidos. Por exemplo, onde tem deputado federal, o partido tem a prioridade. Hoje nenhum dos dois aqui hoje tem. Nenhum dos dois tem. Então eu acho que vai caber muito na formação das chapas, na construção das chapas. E eu tenho certeza absoluta que no fim o partido vai sair fortalecido, independente de qual seja a posição do Diretório Nacional do novo partido. Como eu falei, o PSDB tem o entendimento dele e o Podemos tem o entendimento dele. Vai se discutir, se pesar qual o melhor caminho para o partido em Pernambuco. Se o comando não ficar com você, você sai da legenda? Elielson, eu não tenho apego a cargo, eu não tenho essa dificuldade, mas eu tenho um alinhamento com a governadora Raquel Lira. Sim. E esse alinhamento eu não pretendo mudar. Então a gente precisa esperar passar essa questão. Oportunamente, assim que isso for definido, sentarei com o presidente do PSDB, com o Álvaro. Ele é meu amigo, tenho uma boa relação com ele, para poder a gente tentar entender qual é o direcionamento do novo partido. Quer eu seja presidente, quer ele seja presidente, eu acho que o que importa é a gente buscar esse fortalecimento da legenda. Falando agora da governadora, você como também vive política 24 horas, qual a sua leitura para 2026? Eu entendo que a governadora chegará muito forte na eleição e se reelegerá e será a governadora de Pernambuco. Raquel, ela nos 2 primeiros anos, ela buscou colocar a casa em ordem, tinha alguns ajustes a serem feitos, principalmente eu não escondo de ninguém isso. Acho que era muito importante ela botar a política para contribuir na gestão dela. Ela já começa a fazer isso, ela começa a dar sinais, ela começa a mostrar que a política também é importante. Eu entendo que a técnica é muito importante, Elielson, pela capacidade de desenvolvimento de determinados projetos, mas a política é importante pela capacidade do sentimento do povo, de quem já esteve perto, de quem conhece as necessidades do povo. Então acho que a governadora Raquel Lira, esse ano, ela tem acertado muito nisso. Ela já vinha com uma aprovação boa, acima de 50%, na maioria das pesquisas que eu vi. E o reflexo desse trabalho, ele começa a ser sentido de forma mais substancial a partir do segundo semestre desse ano, quando começam as entregas. A governadora fez diversos programas, lançou diversos programas, como o Pé na Estrada, como Morar Bem, como o programa de creches, o programa de ônibus escolares, a questão da água em Pernambuco, um investimento bilionário de água em Pernambuco.
um investimento bilionário na educação. Então esses programas começam a surtir efeito e eu tenho certeza absoluta que ela chegará muito forte e será governadora mais uma vez. Mesmo com o João Campos, que hoje é um fenômeno disputando, Marcelo, você acha também? Eu respeito o João, entendo que ele tem feito uma boa gestão em Recife. Sem dúvida ele tem um passado de toda a sua família, de toda a história junto com o PSD, respeitável, louvável, e eu tenho certeza que ele terá um grande futuro na política do Brasil. Mas eu acredito que nessa disputa quem se sagrará vencedora será a governadora Raquel, e tem muita água para rolar, tem muita coisa para ser mostrada. A classe política em Pernambuco ela tem aderido fortemente ao governo Raquel, então eu entendo que isso fará a diferença. Eu não cometeria o erro de dizer que existe eleição fácil em Pernambuco. Acho que não existe, independente para qualquer um dos lados. Eu aposto que quem ganha a eleição é a Raquel, mas a eleição ela será, acho que no máximo 10% de diferença entre os dois candidatos, da situação e da oposição. E como é que está a configuração do seu partido hoje, Podemos, para as eleições proporcionais? A gente está numa construção muito positiva. Acredito que nós devemos fazer pelo menos entre 6 e 7 deputados estaduais e estamos lutando para ir para o 3º deputado federal. A gente já tem 2 garantidos, sem dúvida, na nossa Constituição, e a nossa busca hoje é entregar 3 deputados federais em Brasília. Estamos dialogando com muita gente, com deputados, inclusive deputados de mandato, com pessoas que querem se colocar na candidatura. Eu tenho certeza que sairá muito forte o nosso partido e o resultado nas urnas vai ser muito importante e já com o crescimento comparado às eleições anteriores, com bastante crescimento. Na eleição passada, nós fomos o 2º estado de Pernambuco que mais cresceu, a nível de Podemos. O 2º estado do Brasil. Do Brasil. Pernambuco ficou no 2º lugar, percentualmente, no crescimento do número de prefeitos e vereadores. E esse trabalho não será de forma diferente para as chapas proporcionais. Marcelo Gouveia, candidatíssimo a federal, Ricardo também? Eu estou nesse projeto, a gente espera, Elielson, encerrar um ciclo para iniciar outro. Eu encerrei um ciclo de prefeito, que foi até dezembro do ano passado, e agora nós iniciamos um ciclo de formação partidária. E ao longo desse ciclo de formação partidária, eu também me coloquei, estou colocando meu nome como pré-candidato a deputado federal, pretendo representar Pernambuco em Brasília, representar o nosso estado. Ricardo também é um quadro excepcional. Muitas pessoas deram as mãos e pediram a Ricardo para voltar para a política, e eu fui um deles, porque entendo que meio afastado, importante Ricardo está representando Pernambuco em Brasília. Pernambuco tem muito a ganhar. Ricardo é um quadro excelente, um grande político, e eu não tenho dúvidas que ele vai se colocar como candidato também. Isso cabe a ele responder, claro, não a mim, mas é o nosso apelo, é o apelo de vários líderes políticos de Pernambuco, de muita gente do bem que quer ver o nosso estado bem. Ricardo é um craque na política e eu tenho certeza que ele, se Deus permitir, estará a partir de 2027 em Brasília, junto conosco, trabalhando pelo nosso estado. Você mesmo como prefeito, você circulava muito bem em Brasília, pelo menos que a gente se encontrava muito. Isso dá a você o know-how para disputar esse mandato federal ou é apenas um sonho mesmo? Eu acho que é importante a gente entender o funcionamento de Brasília. Eu busquei entender esse funcionamento como prefeito e conheço bem as necessidades dos municípios pernambucanos. Eu acho que a partir do conhecimento da causa, a gente pode lutar pelo povo pernambucano, onde a gente sentia mais sensibilidade, onde a gente sente que é mais complicado, sente que é mais difícil, é onde o calo aperta para o município, que apertando para o município está apertando para o cidadão pernambucano. Então a gente quer representar Pernambuco lá, temos vários aliados que comungam do mesmo desejo e, se Deus permitir, tudo correr bem, a gente vai estar, a partir de 2027, representando Pernambuco lá em Brasília. Então, caso você seja eleito deputado, você é um deputado municipalista? Sem dúvida, sem dúvida. Tá na veia. Marcelo, para encerrar aqui, qual o seu objetivo agora daqui para frente? O Podemos é estruturado, a fusão acontecendo, como é a configuração de Marcelo Pessoa e também projeto político daqui para 26? Vamos continuar rodando Pernambuco, trabalhando, fazendo novas alianças, fortalecendo o partido. Nós pretendemos ter todas as 2 chapas completas. Que não é fácil, né, Marcelo? Que não é fácil, principalmente na estadual.
que são 40 e tantos nomes, são 49 mais um, eu não sei se vai descer de fato. Tem essa discussão ainda, se pode diminuir a quantidade de vagas. Diminuir a quantidade de vagas, mas pelo menos em torno de 50 candidatos estaduais é um valor muito significativo, então tem que ter representação em todo o estado, tem que rodar muito, tem que conversar muito. Tem que ter mulher na chapa. Tem que ter mulher na chapa, viável. Que a gente sabe que é difícil a participação feminina. Ainda é muito difícil no Brasil. É difícil no Brasil, é difícil a participação feminina. Agora há pouco eu estava conversando com uma pessoa que deverá ser candidata a deputado federal agora no Congresso, uma mulher, e a gente falando sobre isso, da dificuldade da participação feminina nas candidaturas. Mas nós vamos para essa luta, vamos buscar a chapa de federal, que são mais 25 nomes, se mantiver o que está aí hoje, é 25 mais um. Então a gente vai intensificar isso após a fusão e após as definições que o partido precisa tomar em Pernambuco. Presidente, eu queria lhe agradecer. Eu sei que a correria aqui na agenda de um congresso é grande, mas o senhor parou aqui para ouvir o ponto de encontro e fique à vontade para considerações finais aqui. Queria agradecer a você, Leos, pela oportunidade de estar mais uma vez sendo entrevistado por você, conversando um pouco de política com a sua audiência, com a CBN, com todos os seus espectadores que lhe acompanham, e dizer que a gente está sempre à disposição para conversar, para dialogar, para falar da política, da boa política, discutir as problemáticas de Pernambuco, ora pela MUP, ora por partido. Mas saiba que a gente está à disposição para poder estar sempre conversando com o povo. Agradecer a todos que vieram para o Congresso e dizer a vocês que ano que vem tem mais. Só para encerrar mesmo, Marcelo, a gente fala tanto de política contigo, mas dá tempo de fazer outra coisa. Marcelo joga, Marcelo assiste filme, porque o homem parece que respira política 24 horas. Rapaz, eu estava falando com minha esposa essa semana, minha mulher está grávida já, em ponto de dar à luz. Hoje está fazendo 39 semanas e um dia. Ou seja, tá na véspera. Tá na véspera. E dizendo a ela que achava que assim que eu saísse da prefeitura, a coisa ia diminuir um pouco. Tu enrolou ela, né? Intensificou por causa do partido, por causa da construção da candidatura, por causa da MUP. São várias tratativas que a gente precisa tratar ao mesmo tempo, mas precisa sobrar tempo para a família. Eu foco muito nisso. Para mim, a minha família Mas eu já vi foto sua, foi vídeo você pescando, né? Vou dar uma pescadinha, sem dúvida. Pescar e tocar violão é a hora do lazer. É a hora quando eu não aguento mais, eu vou lá pescar, vou dar uma mergulhada, eu vou tocar o violãozinho no fim de semana. Eu sou muito família e busco estar acompanhando minha família sempre. E tem um tempozinho também de noite para assistir um filme. Quando eu chego que minha cabeça também não aguenta mais, eu ligo lá um filme. Mas não é filme de política não, né? Não, geralmente um desenho animado. eu pego o desenho mais besta que tiver e coloco lá para assistir, para poder a gente conseguir descontrair, desacelerar, para conseguir dormir. Senão a gente não para, né? Verdade. Presidente, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado, Elielson. E a você que acompanhou o nosso programa, até o próximo Ponto de Encontro.